37, aqui tá 24. Não, aqui no meu tá 37, né? Mas enfim, cada um pega o seu aí. Foi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um Ministério Cast. Eu sou Felipe Scarinci, apaixonado por inovação, economista e maratonista. Eu sou Xixa Kaiser, diretor da Cate Calçados, editor de podcasts e agora aprendendo a editar no Premiere. Eu sou o Fernando Kaiser, diretor da Cate Calçados, advogado e host e editor do RomaCast. E o nosso convidado de hoje, ele é mestre em gestão econômica de negócios pela FGV, é apaixonado por futebol e é curador e produtor do conteúdo da página Business Intel. Luciano Schifino! Fala, pessoal, boa tarde aí, dependendo do horário que o time estiver ouvindo, né? Bom dia, boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada, para quem sofre de insônia que nem eu. Muito animado aí com o bate-papo com essas feras aqui. Muito bom, muito bom. Eu já aproveito aqui para desejar um feliz Dia do Amigo para vocês. Né? Um dos milhares de dias do amigo que acontecem no ano é hoje, dia 18 de abril. O varejo agradece. Vamos lá. Eu desejo o feliz dia do desarmamento infantil, que eu não fazia a menor ideia que existia isso, dia 15 de abril. E, né, relembrando aqui quem nos escuta sempre que eu já fui capa da Zero Hora com a grandiosa frase: eu sou da paz, arminhas não. Eu vou deixar o meu feliz dia pro Feliz Dia Nacional da Voz e dizer que eu tinha a língua presa até 2 anos atrás e aí descobri que era eu que não sabia falar. Aí, numa conversa com a minha atual noiva... Opa, atual tu tira, né, Xisba? Pelo amor de Deus. Fala de novo a frase. Em uma conversa com a minha noiva, ela me xingou que eu falava errado. Disse, fala assim, ó. E aí eu falei certo e aprendi que eu não tenho língua presa. Então, fica aí minha homenagem ao Dia Nacional da Voz. Tem gente que fica anos na fonoaudióloga. Foi só dizer, fala certo, e tu passou a falar certo. A Camilinha fez eu poupar uma grana aí. Eu vou dar o Feliz Dia Nacional do Livro, né? Ele foi escolhido não à toa, porque foi a data que nasceu o nosso querido Monteiro Lobato, pai da literatura infantil brasileira, e quem tem acompanhado as notícias nos últimos meses, aí muito em voga, com as transformações que estão fazendo nas obras dele, concordando ou não, mas eu dou um feliz dia para todos do Monteiro Lobato. Tudo se atualiza, né? Porque o Monteiro Lobato não vai se atualizar, vai saber. Mas, Luciano, tu que é um grande ouvinte também do nosso Ministério Cast, sabe que a gente sempre começa com uma brincadeira, um check-in, o Ministério Game. Tá pronto? Olha, confesso que eu tenho estudado aí alguns cases, mas eu vi que vocês mudaram um pouco os padrões. Então, mas estou animado. Confesso que estou animado. Vamos lá, Xixa, chama a vinheta aí. E daí a gente volta aqui e eu já volto perguntando. Luciano, qual é a expectativa que nós temos aí? Lembrando que eu sirvo de baliza para essa temporada do Ministério Game, eu acertei 5. E o nosso último convidado, Renan, acabou não tendo muita sorte e terminou com 3 acertos. Eu tinha te perguntado, Esquifa, a expectativa. Olha, pessoal, minha expectativa é talvez, no mínimo, empatar com o meu querido Renan. E se puder, e aí seria, acho que talvez, né, merecido algum tipo de homenagem em todos os próximos programas, bater o host do programa, Felipe Scarinci. Então, se eu passar dos 5, vou ficar aguardando enfim, no mínimo essa condecoração. Ô, Nick, desmuta o teu aí pra quando ele errar ou acertar, eu e tu comemorar aqui, daí eu não preciso editar isso, depois a gente faz uma interação com o Esquifa aqui daí. Sobre desmutar, eu descobri que no Zoom, se tu segura o espaço, né, ele desmuta por um tempo aí, eu só faço assim agora. Eu gostava bastante do espaço, mas o meu aqui, não sei se deu uma atualização, o que é Alt-A. Pois é, eu tava tentando dar espaço aqui, também não tava rolando. Né, o Alt-A eu acho muito pouco prático. O espaço eu gostava bastante. O espaço funcionou.
A gente usava muito na Anchê lá o Blue Jeans, né? O Webex, aqueles lá, é só meter o dedão no espaço. Mas... Orçamento mais... Outros orçamentos, né, Debs? Outros orçamentos. Meter o dedão no espaço também, né? Mas tudo bem, isso não vai entrar na edição. Vamos lá. E a primeira frase do Ministério Game dessa semana é: prefiro me arriscar fazendo algo que gosto perdidamente do que me sentir perdido por não fazer o que amo. Quem disse isso? Foi o Rocky Balboa ou foi o Serginho Groisman? Serginho Groisman. Errou! Veio com fome ao pote. Eu notei ainda que a engrenagem começou a mexer ali dentro. Eu vou pegar essa daí. Se seu único objetivo na vida é ficar rico, você nunca alcançará. Quem disse isso? John Rockefeller ou Jô Soares? Delicado. Eu acho que assim, ó, isso é um pouco, né, a resposta. Acho que ambos pensaram isso, tá, Felipe? Mas talvez quem tenha expressado em algum canal, né, que tenha tido acesso aí, talvez tenha sido o Jô Soares. E a gente tem um início muito preocupante. Errou! Um beijo do gordo. Não tá fácil. E a próxima frase é: a polícia só bate em quem tem que bater. Quem disse isso? Foi Jair Messias Bolsonaro ou foi Luiz Inácio Lula da Silva? Ai, ai. É delicada essa também, né? Porque, olha, talvez a gente tinha que ter tido mais coparticipação do convidado nas perguntas, tá, Felipe? Mas, enfim, eu vou numa linha de nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Essa não tem como. Essa aí eu desisto. Errou! Eu imagino que o Bolsonaro ele deva, no mínimo, pensar isso também, tá? E muito provavelmente essa é uma frase pinçada do Lula, mas eu encontrei aqui, eu joguei no Google, ele realmente em algum momento falou isso. Depois me encaminha as fontes, tá, Felipe? Só checar, mas essa eu errei com orgulho. Preferi errar para um... A gente já caiu em fake news uma vez, né? Só para te deixar clara essa informação. Né? Já caiu. Não me surpreende, já caímos Felipe em fake news. Por incrível que pareça, Luciano, a Manuela Dávila não acha que é mais mais popular do que Jesus Cristo. Não foi ela que disse isso. Mas, vamos lá. A riqueza não iguala os homens, mas a miséria sim. Quem disse isso? Foi o Karl Marx ou foi Ricardo Boechat? Ricardo Boechat. Temos o nosso primeiro acerto. Acertou! Aê! Olha aí! Todo dia enfrente pelo menos uma coisa que te meta medo de verdade. Quem disse isso? Foi Steve Jobs ou foi o Pedro Bial? Pedro Bial. Aê, autor do filtro solar. Fãs do filtro solar agradecem esse acerto. Sempre tem uma que é fácil, né? E a próxima é: os meus filhos terão computadores sim, mas antes disso terão livros. Quem disse isso? Foi Bill Gates ou foi o Luiz Fernando Veríssimo? Bill Gates. Acertou! Aê! Acertou! Uma recuperação, hein? Olha Esse aí, padrão, hein? gostei. Olha eu sou um aí, cara hein? mais midiático, né, pessoal? Eu gosto desse vale e a volta das sombras. A o Fênix, time, praticamente, o time do da Ministério virada. Game. Consegui chegar ao meu objetivo. Corpinho de 20, cabeça de 30 e bolso de 40. Quem disse isso? Foi o Luciano Huck, nosso presidenciável, ou foi a Xuxa? Eu palpitaria, mas é muito boa essa aqui, muito boa essa. Eu palpitaria que foi nossa Xuxa, a não presidente. Errou, foi o Luciano Huck. Putz, e agora?
a gente chega na última frase do dia com 3 acertos. 3. Então vamos ver se vai empatar com o Renan, como havia previsto, ou se numa dessas a gente vai conseguir. Renan foi 3 também. Renan foi 3 também. Então já estou empatado. Cumpri. Eu sou um cara que cumpre promessa. Vamos lá. A última frase é: um verdadeiro homem de negócios ou empreendedor não tem inimigos. Uma vez que ele compreende isso, o céu é o limite. Quem disse isso foi Frederico Trajano ou foi o Jack Ma? Eu diria Jack Ma. Acertou! Então encerramos o Ministério Game com 4 acertos. Parabéns pela participação, hein? Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre... Ficou aquele... Deixa só eu voltar aqui. Ficou o título aquele de quem vai comprar o Ministério Cast? Maravilhoso, né? Não tem como ser aquele. Tem que começar assim já. Boa. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre quem vai comprar o Ministério Cast. Isso mesmo. A gente tem tantas notícias aí de grandes empresas comprando canais de comunicação e a gente vai falar justamente sobre isso. Por que que isso está acontecendo? De onde vem esse movimento? Eu quero fazer já um adendo aí, agradecer o meu querido irmão aí, Fernando Henrique, que deu essa proposta de nome de quem quer comprar o Ministério no grupo. E, né, o maior podcast do Brasil foi vendido semana passada, o Jovem Nerd. Então fica aqui, né? Vamos lá, vamos começar a crescer, vamos começar a criar mais conteúdo para podcast. Daqui a pouco a gente vende por uns milhões e vai morar lá de boa nas Ilhas Paradisíacas. RomaCast aceita. Proposta por mais de 7 dígitos, o RomaCast está aceitando. Olha aí, ó. Um dos maiores canais também, Zé Ali, Xixa, o Flow, que é muito famoso também. Os caras gostam muito de brincar com isso. E eu não duvido que logo apresentem alguns candidatos aí, mas eles começaram a falar brincando já isso faz tempo. E tenho certeza aí que deve ter chamado a atenção de alguns caras que estão envolvidos nesse mercado. Mas fumar maconha enquanto grava e os caras comprar eles, eu quero ver isso acontecer lá. O mercado é dinâmico, Xixa. É isso que eu te digo. Exemplos não faltam. A gente vai, ao longo do episódio de hoje, a gente vai acabar falando de vários exemplos que aconteceram aí nos últimos tempos, mas acho que isso tudo começa, obviamente, um pouco antes, né? A gente tem o mercado de comunicação, o mercado de publicidade, inclusive, de um modo geral, se transformando muito nos últimos anos, principalmente porque, né, a internet chegou aí, mudou muito a forma como a gente se comunica, redes sociais, principalmente. Acho que uma coisa que aconteceu, e a gente falou isso muito no episódio lá, que o nosso querido Martin Kirsten participou, que é um dos meus episódios favoritos do Ministério Cast, que é o episódio sobre fake news. A gente falou sobre isso, né? Que antes a gente tinha um grande emissor de informação e todo mundo recebia. Era assim que a gente estava acostumado, né? Tinha um grande jornal na cidade, tinha um grande jornal, sei lá, no estado ou no país, às vezes. E hoje não. Hoje todo mundo pode se comunicar, pode passar a sua mensagem. A grande prova é a gente, né? Tá aqui falando bobagem durante 1 hora, 1 hora e meia, e quem quiser nos escuta. Minha objeção é a bobagem, né? Bobagem a gente não fala, é só coisa de conteúdo firme. A gente passa aqui muito tempo falando, trazendo um conteúdo realmente relevante. E o que acontece, na verdade, com essas mudanças é que, e a gente viu esse fenômeno acontecer, jornais, revistas, eles começam a sofrer muito, né? Porque a gente muda um pouco a forma como a gente anuncia, né? A grande fonte de receita de jornais e revistas sempre foi, né? Assinantes e a parte de publicidade. E a gente começa a ver uma mudança muito grande nisso, porque vocês mesmo aí, Nick e Xixa, várias vezes a gente falou sobre como vocês na empresa lidam com isso. Vocês acabam sendo investidores aí de Google Ads, de Instagram, Facebook Ads e tal. E as empresas começam a fazer isso porque elas percebem que é uma forma diferente por diversos motivos, né? É muito mais fácil de tu fazer metrificação disso. A gente percebeu que tem como ser mais assertivo do que simplesmente sair aí no varejão fazendo publicidade. Então as empresas elas mudaram, né? Talvez óbvio que não saiu tudo, né?
a mídia out of home ela ainda existe, mas teve uma migração muito grande para esse mercado de mídia digital, que era uma coisa que não existia, sei lá, 20 anos atrás. Xixa, Nick, vocês não querem talvez falar alguma coisa de que vocês fazem aí de Google Ads e tal? Deixa que eu lance, então. Sobre o Google Ads, a gente tinha um acerto, a gente conseguia colocar mais dinheiro, inclusive era muito mais assertivo quando o mercado era muito mais mato, digamos assim. A gente conseguia vender bastante, nós tinha bastante frutos e louros do Google Ads e do Google AdWords, no caso, né? E ali por 2015, 2016 era a batata, assim, a grana que tu colocava, tu conseguia pescar exatamente quem tu queria e tudo mais. Hoje em dia tu já é um pouco uma solução mais ingrata, assim. Tu tem que colocar mais dinheiro para ter menos resultado, só que se tu não coloca, tu não tem nada de resultado, é negativo o teu resultado. Então tu tem que colocar dinheiro parecido com o que tu colocava antes para ter um resultado bem pior, sendo que tu não pode desistir disso, porque se tu desistir, tipo, morre teu. Agora com os marketplaces, inclusive, a galera, tipo, tu vai ter o aplicativo do Mercado Livre e daí tu vai começar a comprar dentro do aplicativo, tu vai ganhando pontos do Mercado Livre, e depois que tu ganha tantos pontos, tu ganha frete grátis. Então, por que o cara vai querer sair da plataforma do Mercado Livre, que ele pode comprar em todas as lojas, para ficar procurando no Google? A não ser que não tenha o produto que ele queira. Daí o cara acaba chegando em mim. Então, para chegar em mim é um caso bem específico, de alguém que quer comprar alguma coisa muito específica, não tem o tamanho dele no lugar que ele normalmente compra, aí ele acaba caindo em mim. Porque meu Ads foi lá e fez o cara chegar em mim em qualquer lugar do Brasil. Então a gente está tendo um custo muito maior e não está resolvendo o problema, mas se tu não coloca, daí tu não tem retorno nenhum. E a gente começou a colocar mais dinheiro agora em Instagram e Facebook, que não está tendo um retorno muito bom ainda, digamos assim, mas já está tendo um retorno melhor do que apenas ser uma publicação de conteúdo e botar, sei lá, publicações normais assim de produtos e exposição. Quando tu coloca, tu é muito mais assertivo. Essas plataformas, elas sabem exatamente quem que elas têm que acertar, né? Mas, assim, uma questão de comparação, agora está muito mais difícil de tu conseguir um resultado com essas plataformas do que era uns 5, 6 anos atrás. Xixa, irônico ou não, tá cada vez mais difícil encontrar um negócio que não faça ads também, né? Seja redes sociais, Instagram, LinkedIn no mercado B2B, tá cada vez mais forte, né? Um mercado que ele, como tu brincou com a palavra, o mato talvez esteja um pouquinho ainda mais alto, ou obviamente Google. Então, obviamente essa crowd, vamos dizer assim, entrando no mercado, então, torna mais difícil, e paradoxalmente ou não, né? Porque tá ficando mais caro também, tá todo mundo entrando. Então, esse é o grande desafio, me parece, certo? Eu acho interessante de olhar o outro lado desse mercado também, porque empresas como, e vocês citaram aqui o Google, Facebook, Instagram, tem o YouTube, né? Na verdade são duas empresas que a gente está falando aqui, mas eles encontraram os seus modelos de negócio assim, né? Teoricamente, lá no início, elas não são empresas de publicidade, né? O Google ele nasceu para organizar toda a informação do mundo, né? O Facebook ele queria conectar as pessoas. E hoje eles são grandes vendedores de publicidade. Então eles meio que roubaram, eles abocanharam esse mercado que antes era, sei lá, da Folha de São Paulo, do Estadão, do Washington Post, do New York Times e assim por diante. Então eu acho muito engraçado a gente ver esse engraçado, né? Depende para quem. Acho que o New York Times não foi engraçado, mas enfim, esse movimento acontecer de que eles abocanharam esse mercado. A observação que eu ia fazer ainda sobre isso e sobre como foi a primeira vez que eu ouvi falar do tal do Google AdWords, né? Quando a gente começou com o site e tal, a gente começou nessa função de vamos colocar dinheiro no Google AdWords e tal. O nosso irmão mais velho, Marco, que sempre foi o que encabeçou isso, nos explicou como é que funcionava. E eu fiquei assim, caramba, interessante isso. E eu lembro que a gente recebia, e ainda recebe, né, muita proposta de, por exemplo, aqui o jornal da cidade aqui de Novo Hamburgo, jornal NH, façam aqui anúncio de uma página, mandavam por e-mail, ligavam e tal. E daí eu mandava para eles, o que vocês acham? E aí o Marco sempre falava isso, olha, qualquer dinheiro que a gente investir em Google é muito mais efetivo, muito mais efetivo. E não tem nem, tipo, a gente, naquela época, como o Xixa falou, era muito bem efetivo, assim, há uns 5, 6 anos atrás, que praticamente a gente podia controlar assim. Se a gente investisse mais em Google, a gente vendia, tipo, muito mais. Então, às vezes, a gente tinha que até dar uma segurada para não
para não ficar, né, a gente não ia ter nem estrutura investindo demais ali. Agora já não é mais assim. Esse é o mercado que sofreu muito, né? Tu deu o exemplo do NH, que eu acho que é muito próximo para a gente acaba vendo isso, mas isso aconteceu com todos os jornais do mundo. Então, eles perderam a publicidade para Google e Facebook, mas a outra coisa que aconteceu é um fenômeno de que as pessoas hoje, elas não estão tão dispostas assim, eu até discordo 100%, até, vamos lá, as pessoas não estão tão dispostas a pagar por conteúdo. Até acho que tem motivos para a gente pagar, acho que a gente paga por conteúdo no final das contas, mas do modelo que estava antes da gente pagar uma assinatura mensal, anual, e a gente receber o jornal em casa, isso não acontece. Né? Eu nunca recebia 0 Hora na minha casa, não recebia na casa dos meus pais. E a 0 Hora, para os nossos ouvintes que são de longe do Rio Grande do Sul, é o nosso jornal local aqui. Mas o que acontece é isso, né? Esses jornais, eles ao mesmo tempo que eles estão perdendo em publicidade, eles perdem também em assinantes, mas tem sim alguns players que eles conseguem, nesse modelo de produção de conteúdo, a prosperar. E daí, assim, tem, sei lá, BuzzFeed, Vox, próprio Medium, que é, na verdade, uma plataforma onde tu consegue colocar o conteúdo, Facebook, o Google, Instagram, o YouTube, que eles começam a ganhar dinheiro com conteúdo. Então muda um pouco isso aí, mudam os players e os outros, os players antigos, eles são obrigados a se reinventar. Tem um podcast que eu ouvia no início no Spotify. Eu lembro que foi um dos... Eu comecei a ver o GugaCast, que é de um cara que é o Guga Mafra lá, e ele é o primeiro que estava no Spotify em português, que é o cara que daí é brasileiro, tu conseguia ouvir de boa. Aí eu acompanhava o The Daily, que era um que bombava muito, mas muito, assim, na comparação com os outros, ele estava sempre no topo do ranking. Quando eu comecei a ouvir o Spotify direto com podcast, então isso deve fazer uns 3 anos. O The Daily é do Times, é o podcast do Times, e bombava muito. Tipo, ela estava sempre na frente e os caras sempre usavam ele como referência. Agora, se eu procuro ele, obviamente, ali como todo mundo começou a fazer podcast, todas as empresas, e muita gente foi, ele já não está mais nas cabeças, digamos assim. Mas, assim, eles começaram com isso muito antes, e é engraçado o patrocínio que eles vendem, que é no formato antigo ainda, não é no formato como eu imagino que seja agora, normalmente, quando tu vai fazer patrocínio de alguém, é eu mesmo falando sobre a coisa. No podcast deles, não, era tipo, agora vamos lá, pausa pro patrocínio, daí entra uma outra pessoa falando uma outra coisa muito louca, nada a ver, assim, com o rolê, uma mulher falando sobre, sei lá, avião, aí daqui a pouco para a mulher de falar, volta ele para a segunda pauta e começa a falar de novo, tipo, é um raciocínio muito antigo, assim, eu acho engraçado, porque eu não sou mais acostumado a consumir esse tipo de conteúdo. Então... Só a única coisa que eu te dizer é que falar durante o programa de alguma coisa não é tão novo assim, né? Pode até colocar aqui na edição o professor Rui falando, só na dela quem foi, né? Quem faz o seu computador vai à sua casa para consertá-lo. Ele já fazia isso. Vai ser Fora a outros segunda exemplos vez que aí eu vou usar isso, cara. Já usei no episódio do Samosa. Eu posso até pegar, pinçar de lá e postar de novo aqui. O Milton Neves também. Fora outro exemplo clássico, que é quando a gente está, né, com alguma notícia mais complicada de futebol acontecendo, tem aquele corte de, tá, mas vamos falar de coisa boa? Vamos falar de TechPix. E daí cortava para o cara falar de TechPix também, né? Isso acontecia dentro dos programas já. Mas o mundo mudou muito, né? Muito rápido. O que era estranho antigamente, né? A brincadeira do Felipe aí, de te falar de TechPix, a gente está ouvindo hoje, né? Que é uma febre de merchan, né? Então, hoje, o maior tesouro, né? O Eldorado do mercado de televisão se chama Big Brother Brasil, onde as pessoas não estão nem aí para o intervalo, né? Elas querem entupir de dinheiro com algum tipo de prova, algum tipo de experiência do consumidor, seja com uma cozinha mobiliada da marca X, né? A experiência da marca Y sobre limpar vasos. Então, assim, são coisas que, exatamente como o Felipe provocou ali, eram completamente fora, o que o Xixi comentou, nada a ver. Tu cria uma experiência, um programa padrão, onde tu consegue encaixar basicamente qualquer tipo de marca. E, obviamente, a Globo faz a festa. Eu tive a oportunidade de... Eu estou começando a produzir outros podcasts, e daí uma amiga minha, a Juliana Bonalume, inclusive, ela mandou uns kits, Media Kit para mim de podcasts. Daí tem, assim, o valor de cada inserção podcastal que os caras fazem. Aí tem a inserção de tantos segundos, tantos segundos. Se for o próprio cara do podcast que fala, o preço aumenta. Se o cara quiser mandar um áudio ele mesmo falando, é mais barato.
Aí, tipo, tem vários formatinhos, assim, e obviamente, né, quanto mais interno e mais a pessoa que estiver ali junto fazendo, é como, sei lá, fazer a prova do líder dentro de um carro super confortável, e quem aguentar mais tempo dentro do carro confortável leva o carro junto. Aí os caras ficam o tempo inteiro falando, 1 hora, um dia inteiro falando do Big Brother, sobre o carro, sobre qualidade do carro, postando no Twitter aqui, ó, vai enxurrada de mensagem, e o pessoal é obrigado a falar sobre aquilo ali. Sobre isso, eu não sei até o termo técnico agora, eu tava tentando lembrar se é um marketing quando envolve engajamento, se é ativação, não sei. Mas eu vi faz umas 2 semanas que eu li uma matéria bem legal, até salvei no meu WhatsApp, eu tenho um grupo no meu WhatsApp que é só eu, que eu coloco ler, ouvir, como é que é? Ler, Só ouvir, gente boa, assistir. né, Fernando? Eu só boto gente de gabarito. E aí eu mando lá algumas coisas que eu achei interessante pra quando eu tiver, assim, naqueles momentos que tu não tem nada pra fazer, tu vai lá e tu relembra de algumas coisas que tu achou muito interessante. E aí eu botei essa aí, que o cara fala como marketing esportivo, até aproveitando que o Skifa aí falou, né, foi apresentado como um apaixonado por futebol. Todos aqui nós somos, né? O cara fala sobre como o futebol no Brasil tá muito atrasado na questão do marketing, tá muito fora, e realmente tá muito fora. As propagandas que tu vê no futebol é anúncio do narrador. Skol, compre aqui, não sei o quê. Tipo, é muito tosco, ainda tá muito atrasado. E no futebol em si, assim, tu vai no estádio, agora não tem mais por causa da pandemia, mas tu vai no estádio, tu ter experiências de interatividade com as marcas e tal, como é que é o dia do jogo lá, enfim, o futebol tá muito atrasado, então realmente no marketing o Brasil podia dar uma forçada aí, como o futebol talvez é a coisa mais forte que o Brasil tem. Mas ao mesmo tempo, Nick, tem 2 grandes fontes de receita, 3 grandes fontes de receita hoje no futebol brasileiro, né? Quando a gente tá falando de patrocínio, porque tudo bem, tem direitos de TV que é outra coisa, mas de patrocínio a gente tem banco estatal, que tem diminuído muito, né? Principalmente depois que a Caixa cortou, né? Aqui no Rio Grande do Sul ainda tem o Banrisul, mas em geral a gente não tem mais isso. Tem fintech, que daí meio que entraram nesse espaço, né? Mas principalmente casa de aposta. Então tem muita casa de aposta botando dinheiro agora em patrocínio master de futebol, que é basicamente isso, né? Tu tá ali aonde o consumidor tá. Então tá pronto o terreno para tu começar a fazer alguma coisa ali, começar a entregar algum conteúdo de dizer percentual de chance de ganhar, não sei o quê, e jogar o cara para dentro da casa de aposta. Só não se faz ainda. Mas, Felipe, engatando aí contigo que o Nick, vou provocar vocês aqui como consumidores, né? Nós, como empresários, falamos um pouco como funciona, né? Trazer clientes, né? Nesse novo... Eu estava brincando esse tempo, eu estava ouvindo o Nizam falando. Nizam, né? Quem não sabe, Nizam Guanais é um dos maiores nomes do marketing da história do Brasil. Ele falou a seguinte frase, né? O conteúdo é o novo marketing. Achei interessante a frase. Aí olha que irônico, né, pessoal? Coloca no Google essa frase, a primeira pesquisa que ela encontra se chama do Canaltech, certo? Adquirido por quem? Né? E a frase é citando a senhora Manuela Bordache, também dona do Still the Look, também adquirido pela mesma marca, quem não sabe é a Magazine Luiza. Então, esse é em 2015, né? Esse texto. 2015 é o texto dela. Então, quando a gente fala do novo. Quando a gente fala quando a gente fala do marketing, né? Quando a gente brinca, aí, pô, conteúdo é um novo marketing. Talvez isso estava há muito tempo, né? Já na nossa mente, né? O que faltou é a gente talvez perceber que eu estou consumindo marketing, né? Dentro do meu conteúdo, e aí eu tenho que optar se eu vou embarcar nele ou não. E aí acho que agora está cada vez mais claro, né? Quando a gente fala de aquisições, de Washington Post, de Exame, e por aí vai, esses 2 exemplos que eu comentei agora. O gancho, Luciano, é perfeito para o que a gente se propôs a falar hoje, né? Então a gente falou aqui de como estavam sofrendo aí alguns players como Estadão, né, Washington Post, New York Times, eles estavam com receita em declínio das 2 principais fontes de receita. Por outro lado, a gente tem alguns outros negócios de internet, né, e de tecnologia bombando, como a própria Amazon e Magalu, que tu falou aí, e de uma hora para outra, o cara pega lá o dinheiro, né, que era da Amazon, né, o dinheiro do Jeff Bezos, e bota no Washington Post. Mas, não, peraí, meu. Tem um negócio que está bombando, está crescendo exponencialmente, e tem outro que está caindo, está tirando o dinheiro daqui e botando lá. O que está acontecendo, né? Por que isso aí? Por que ele resolve fazer esse movimento?
Felipe, eu ouvi um podcast muito bom, os caras, não sei se vocês conhecem, que se chama exatamente assim o título. Se você está pagando ou você é o produto. Não sei se vocês conhecem episódio aqui do Ministério Cast, que basicamente é isso, pessoal. Ali a gente, acho que vocês tangenciaram um pouco o assunto, mas o que vale agora nesse novo marketing, né, vamos dizer assim, e acho que assim, não, isso é irreversível, né? Os grandes canais, eles estão sendo adquiridos, né, e a gente está vendo várias notícias, e isso é um padrão que vai acontecer, e a provocação aqui é talvez o próprio Ministério Cast aproveite enquanto não foi comprado, porque ele está trazendo informações extremamente, né, sem, vamos dizer assim, ele não está querendo te levar para algum norte, né? Mas a provocação é que você gosta de pagar por conteúdo? Imagino que a resposta seja não, certo? Mas você gosta que a pessoa que está gerando conteúdo tenha intenção de te vender algo? Então, assim, estamos numa bifurcação. Eu também não gosto de pagar por conteúdo, porque ele está totalmente disponível, mas estamos num momento, acho que, de alerta, onde as empresas vivem de tráfego, elas querem trazer cliques, elas querem trazer as pessoas para embarcarem na plataforma dela, e isso é feito por alguém, isso é patrocinado por alguém. Então, você é produto de alguém. E o espaço me sacaneou. Só sobre isso, nem é um comentário, é só uma coisa para colocar aqui junto no ar, sobre canais fazerem propagandas, digamos, e tá te influenciando alguma coisa. Um exemplo é esse que a gente deu aí do Nerdcast, né? Do Jovem Nerd, que eu vi ano passado, final do ano passado, um vídeo no YouTube deles. E eles são muito bons, realmente, os caras têm conteúdo fenômeno. E eles estavam falando sobre filmes, tipo, 10 filmes de tal assunto imperdíveis no Telecine Play. E aí eles elencavam os filmes e tal. Eu realmente achei todos os filmes muito bons, fiquei, né? Alguns eu já tinha visto, eu queria ver eles e tal. Só que ficou um negocinho na minha cabeça assim, mas eles só fizeram isso porque o Telecine Play patrocinou, né? Então ficou esse negocinho assim, eu não sei como vão aprender a lidar com isso, porque qualquer deslizada que eles derem agora, a partir de agora vai ser, isso é só porque vocês são da Magazine Luiza e tal. Nick, acho que tu levantou um ponto muito bom, tá? E até vou linkar com uma coisa que vocês estavam falando antes. Então, antes, o que a marca fazia, né? Ela pagava o Jovem Nerd, o Nerdcast, para fazer esses 10 filmes para assistir no Telecine Play. Como vocês falaram, a publicidade na internet ela tá ficando cada vez mais cara. Tá ficando mais difícil de ser assertivo porque todo mundo tá entrando lá. Então, eu acho que tem várias hipóteses e a gente pode ir explorando cada uma delas aqui, de por que né, o Bezos comprou o Washington Post, por que o BTG comprou o Exame. Uma delas é porque, assim, cara, tá ficando mais caro, então, em vez de eu pagar para esses caras fazer, eu vou pagar e vou comprar eles, eles vão fazer tudo que eu quero. Então, tem um desbalanço tão grande de dinheiro, né? Tem tanto poder na mão ali do Magazine Luiza, que o cara diz, cara, todo mês eu boto não sei quantos milhões. O Magazine Luiza, para quem não sabe, é o maior comprador de Google Ads da América Latina. Cara, eu já gasto uma banana nisso aqui. Eu vou começar a comprar esses caras com esse dinheiro, entendeu? Então, acho que tem um pouco disso também. Na nota oficial deles, que eu já li umas 2 vezes, eles falam que eles estão incentivando o Jovem Nerd, no caso, que é uma dupla, né? O Azaghal e o Jovem Nerd, a produzir mais conteúdo, mais o que eles gostam, assim, a parte que é produção de conteúdo, a parte criativa, e deixar a parte burocrática com a Magazine Luiza. É sempre assim, não queremos influenciar em nada que eles estão fazendo, eles vão continuar produzindo a mesma coisa que eles estão fazendo, vão produzir mais. Olha, vocês, clientes, estão sendo beneficiados, vocês, ouvintes, vocês que olham nossos vídeos, vocês estão sendo beneficiados porque eles vão produzir agora jogo de tabuleiro, vão fazer mais Nerdcast RPG, vão fazer mais podcasts. Vou poder focar mais na criação do conteúdo, né? Digamos assim. Porque, querendo ou não, quando eles começaram, eles tinham que fazer tudo, né? Sim, mas enfim, eles falam, nós só vamos tirar a burocracia. A parte criativa continua com vocês e vamos deixar eles voar agora. Agora eles podem voar e fazer o que eles quiserem. Cara, é que assim, eu tenho uma posição muito forte de que se tu não conseguir manter uma linha editorial independente, tu vai perder a essência e não vai dar certo. Não tem como. Por isso que quando rola aquelas coisas tipo, o cara era muito engraçado, estava a Porta dos Fundos, era muito engraçado, foi pra Globo, perdeu a graça. Cara, tu perde um pouco da independência da tua linha editorial uma vez que tu tá na Globo. É diferente. Então, assim, eu duvido muito que tu consiga
manter 100% de independência da linha editorial quando tu é comprado por uma grande empresa. E assim, a gente pode pegar os players clássicos para ver isso. Tem um filme esses tempos que saiu lá da Fox News, né? Que tinha todo um escândalo de assédio que rolava, não sei o quê. Cara, quando estourou isso, eu não fui fazer a busca, tá? Eu tô falando aqui, se alguém quiser fazer a busca e dizer que eu tô falando bobagem, por favor. Mas eu duvido muito que essa notícia tenha saído na Fox News. Sabe? Olha aqui, não lembro o nome do cara lá, o Murdoch, eu acho. Filme é O Escândalo, Felipe. Hã? O filme chama O Escândalo. Muito bom, Isso, inclusive. O filme chama O Escândalo. Mas eu duvido que o escândalo tenha saído lá, que o Murdoch tenha, na Fox News, tenha aparecido a cara dele dizendo que ele é um assediador, entendeu? Duvido. Eu acho que a gente está vivendo uma fase delicada, Felipe, porque a gente não paga mais pelo conteúdo, mas a regra era muito clara. A gente pagava e recebia o jornal e lia as informações de acordo com o nosso interesse, engajava ou não engajava e por aí vai. Hoje a gente ouve muito, né? E aí tem uma série de casos de, por exemplo, os caras mudarem live, e aí tem vários nomes bonitos para isso, para quem entende, que é o copywriting, que é você não vive sem isso, você vai morrer se não ler isso, as top 5 dicas, e aí tu é inclinado a clicar sem necessariamente que tenha algum conteúdo relevante ali para ti, porque eles trazem esse tráfego. Então, copywriting é um nome bonito, né? Para mim é o efeito BuzzFeed isso aí. Exato, acho que tu já adiantou um pouco isso. E aí, cara, acho que vale a pena a gente refletir. E aí, quando a gente brincou aqui com alguns exemplos de podcast, o podcast foi comprado pela Magalu. Pô, eu sigo vendo conteúdo ali, né? O Xixa comentou, eu sigo vendo conteúdo de nerd, conteúdo é bacana, foi impulsionado, legal. Pô, mas a gente tá falando de coisas pequenas, né? Por conteúdo, o pessoal brincou ali com a história de filmes. Hoje o canal Exame, que é o maior canal de notícias de negócios do Brasil, ele simplesmente tem um dono chamado BTG, e que todas aquelas informações ali, por mais que elas prometem ser independentes, elas têm um cunho de te trazer para alguma plataforma deles. Então, isso é muito delicado, né? Eu acho que esse é o grande ponto que me preocupa. Eu não sei mais, né? Eu leio uma notícia ou mando para alguém que não saiba que o BTG é dono da Exame, que eu garanto que 90% das pessoas que leem Exame não sabem, elas não têm essa informação. Elas não sabem, elas não pagaram pela assinatura para receber e saber que tem algum interessado, ou talvez a Fox, lá, quando tu comentou, eles sabem, né, que a Fox não vai declarar um escândalo deles. Hoje, quando eu leio o Exame, eu não tenho mais essa informação de forma clara. Tu quer falar, Nick? Sim, o meu comentário só ia ser sobre essa questão de tu, hoje em dia, é muito, eu acho que já era antes, mas eu pelo menos nunca ouvi tanto como ouvi ultimamente, que a gente nem entra aqui em aspectos políticos, mas que a Globo é contra o Bolsonaro, que cada vez parece mais que as fontes de notícias, elas já estão todas enviesadas. É muito difícil tu pegar e dizer, não, esses aqui realmente, pelo menos né? Cada um tem sua opinião, né? Mas é muito difícil pegar, esse aqui, esse jornal, essa TV, esses aqui são imparciais, eles só falam realmente, eles falam dos dois lados, eles não... a maioria já é assim, não, esses aí só vão falar mal do Bolsonaro, esses aí só vão não sei o quê. Então, esse viés, ele parece que não tem ninguém que tá salvo desse viés. Meio que junto com todo o assunto, o Flow Podcast, os caras comentam, né? Toda vez que começam um episódio, eles fazem a propaganda deles, que é eles mesmos, porque eles criaram uma plataforma onde a galera compra crédito para fazer os comentários no final. Daí tu pode fazer uma propaganda de alguma coisa que tu quiser, pode mandar uma mensagem pro cara que está sendo entrevistado ali, o Vintage Culture, o Vitão, ou o Bruno Sutter, que é o Marquinhos Aguiar ali do Hermes e Renato, que foi ontem. Marquinhos Aguiar... Aí, conhecer muito. Eles sempre comentam, mas a gente só tem patrocínio nós mesmos porque os outros patrocínios que querem nos comprar ou querem oferecer muita grana para a gente, os caras querem que a gente não fale algumas coisas. E a gente tem aqui, a proposta do Flow é justamente falar o que vier na nossa cabeça, o que vier na lata, e se a gente quiser mandar alguém tomar no cu aqui, a gente vai mandar tomar no cu. Se a gente quiser fumar maconha aqui, a gente vai fumar maconha. Então a gente faz tudo o que a gente quer, sem ninguém poder influenciar na gente. E daí tem o Podpah, que é o podcast rival deles, que não são rival, é só zoeira que eles fazem. Os caras foram comprados pelo Habib's. Então começa o podcast deles, também tem por vídeo, fica uma puta de uma tela do Habib's no fundo, um código QR na ponta, que se tu lê ali, tu ganha desconto no Habib's para comprar, e durante a gravação sempre chega uma entrega do Habib's para eles comer esfirra, tomar ali as paradas, e daí, tipo, eles ficam falando bem do Habib's o tempo inteiro. Toda vez que sobra alguma coisa, alguma bola picando no meio do podcast, eles falam bem do Habib's.
Então, tipo, é engraçado. O Habib tipo, está comprando podcast, meu. Aí acabou. Aí não dá Eu ia mais. comentar sobre isso também. Que coisa maluca, né? A gente pode pensar que, um patrocínio, sei lá, ó, tá patrocinando esse mês. Agora, comprar, tipo, não, a partir de agora os caras são donos. É patrocínio, não é comprar. Tá. Só que sei lá, não digo vitalício, mas todos os episódios deles têm isso. É no telão, o Habibs, os caras fazem propaganda para eles, e o público deles é essa galera, né? Eles são dois caras meio que de quebrada, assim. Então, o público deles é a galera que vai comer aquelas esfirras ali, Baratex. Então, eles estão acertando certo no público deles, assim, é engraçado só. Mas aí Xixi, acho que o Fernando provocou bem, assim, comprar ou não comprar, né? Tem diferença ou não tem diferença? Até falei, eu brinquei que não tem diferença, né? Tem um outro canal que é muito famoso, que é o Jovens de Negócio, e esse é um case bem irônico, né? Que o case é um canal de YouTube, o cara tinha, sei lá, 1 milhão, 2 milhões, e ele abre para todo mundo, né? Que virou milionário. E quando ele conta que ele virou milionário, ele foi comprado pelo Thiago Nigro, né? /XP. E aí ele comenta, né? Pô, pessoal, estou muito feliz que eu vendi minha empresa por 1 milhão, 5 milhões, né? Por 20% deu 1 milhão e tal. Estou muito animado. Inclusive, já tinha feito um patrocínio que a empresa pediu para não fazer o patrocínio. Então, alerta total nesse caso, né? Se a gente aqui fica, de certa forma, indignado de uma grande empresa comprar um canal e a gente não vê a notícia, né? Vê a informação ou seja, tem algum cara, algum poder, entre aspas, alguma força levando a gente para esse lado. Quando a gente não sabe, aí ferrou mesmo, né? Mas, enfim, ele brinca com essa história de que, não, eu fui comprado em algum momento, tive patrocínio de pessoas que não gostavam, então eu achava muito ruim. Então, agora eu fui comprado pela XP, mas eu fiquei muito feliz porque eu posso dizer e não vai mudar nada meu conteúdo. Isso é 2018 ou 2019, certo? Se você quiser dar uma olhada no canal dele, hoje só se fala sobre produtos financeiros. Então, assim, eu tive acesso a alguns conteúdos dele antes, eu simplesmente perdi totalmente o interesse, né? Então, e até fiquei um pouco chateado de saber que em algum momento ele vendeu alguns dos vídeos que ele antes de anunciar, certo, já tinha sido patrocinado de forma secreta. Mas, enfim, acho que um dos motivos, então, para a empresa fazer esse tipo de investimento é esse, né? A parte de publicidade, de estar onde o teu consumidor está. E daí a gente tem esses exemplos. Cara, o BTG e a Exame, para mim, é muito louco porque o valor é muito baixo, né? É tipo 72 milhões pelo Exame, a Exame tem 15 milhões de leitores mensais, dá tipo 4,80 por leitor. E assim, 72 milhões para o BTG, o que é isso? É o que eles gastam em colherzinha para mexer o café num mês, entendeu? Mas Quer dizer, agora no home office não, mas é muito barato para eles. Né? É mais barato. Esse ferrou, é mais barato que as colherzinhas. A Exame não era da Abril, editora Abril? Sim. Olha aí E quebraram acabou, né? de vez, né? Eles estavam com qualquer coisa que eles conseguissem tirar de dinheiro, era lucro para eles. Mas, xixa, esse é o detalhe, né? Ok, méritos, né, Felipe, da BTG talvez ter se alertado antes, né? Porque podia qualquer outro banco ter comprado, né? Quando as pessoas viram que não tinha valor nisso, eles se antenaram que tinha valor e adquiriu. Mas fica esse alerta, né? Pô, talvez esses quantos milhões de clientes tu falou? 15 milhões, né? Tu comentou, 15 de milhões de usuários. leitores mensais. Porque eles compraram Eu o portal pergunto, Exame, né? Eles não compraram a revista Exame, eles compraram só o portal. sim, mas vamos lá. Esses 15 milhões de usuários, eles seriam fiéis, né? Ou seriam usuários se a Exame fosse criada pelo BTG? Provavelmente não. Então é isso, né? E acho que o bate-papo aqui é muito bom para todos que estão nos ouvindo ficar alerta, né? Pessoal, fiquem alerta, né? E não tem problema, não deixem de consumir conteúdo porque alguém foi comprado. Claro que não. Mas fiquem alerta mais do que nunca. Eu acho que essa é uma provocação. Esse era um case muito foda que eu queria trazer, tá? Porque a gente tá falando muito de canal de conteúdo e tal, mas assim, estar aonde o teu cliente está, às vezes tu consegue sim criar esse canal. E tem um case que eu acho bizarro, que é o da Nike. Eu não sei, como eu falo aqui sempre, eu sou maratonista, né? Então eu corro bastante e tem bastante gente que corre usando o aplicativo da Nike. Cara, o aplicativo da Nike, eles criaram justamente para estar mais perto dos consumidores deles. E à medida que eles foram desenvolvendo esse aplicativo, eles foram aprendendo algumas coisas. Do tipo, cara, tu pode, lá no aplicativo da Nike, tu pode colocar com qual tênis tu está correndo. E no início eles botavam só o tênis da Nike lá. E algumas vezes, cara, por que a gente não abre isso? É muito melhor. Hoje tu coloca qualquer tênis que tu vai correr, tu coloca lá no aplicativo da Nike para dizer que tá correndo. E esse negócio ele serve, primeiro, acho que nível 1 de abstração. O tênis, quando está correndo, ele tem uma vida útil de mais ou menos uns 300 quilômetros.
Então, se tu sempre coloca ali, quando tá chegando perto de 300 quilômetros, ele já te avisa e já te diz um tênis da Nike para tu comprar. A outra coisa, só terminando aqui, a outra coisa que eles começaram a perceber foi, cara, tá vendendo muito, tem muita gente correndo com esse tênis da ASICS, tem muita gente correndo com esse tênis da Adidas. Cara, vou fazer um tênis igual. Pega o tênis da Adidas, copia e bota aqui e começa a mandar para esse cara, ó, o próximo tu compra esse aqui. Então, assim, tu começa a ter uma riqueza de dados absurda e não à toa a Adidas vai lá e compra o Runtastic, que é o aplicativo que eu uso para correr. E logo que eles compram, a primeira feature que aparece ali, qual é? Com qual tênis está correndo. Então, tem um pouco disso também, a riqueza dos dados de hoje, que também é uma forma de tu conseguir dados através desses canais de comunicação. Acho que quebra 2 paradigmas aqui, tá? O primeiro é descobrir que um tênis de corrida dura 300 quilômetros, né? Menos de 10 maratonas, eu estou com um tênis muito tempo vencido. Acho que esse paradigma quebrou em primeiro lugar. E o segundo é isso, né, Felipe? Eu também trabalhei muito tempo na Ambev. A gente tinha, né? E hoje até ficou um pouco para mim, né? Não me julguem, é uma aversão às marcas concorrentes. Só que daí, quando a gente ia lançar plataformas digitais, e aí, incluímos ou não incluímos, né? Ou vou vender a concorrente ou vou vender a concorrente. Pro mindset antigo, é inimaginável tu criar uma plataforma digital e distribuir o produto do concorrente. Mas acho que tu adiantou bastante um pouco as tendências, né? É isso. Paralelo isso, a mesma empresa está gastando milhões e milhões com pesquisa de mercado. Eu preciso pesquisar, né? Preciso pagar uns caras para ficar com a prancheta anotando na ponta? Ou já descubro, né, se eu tenho a base desses clientes na minha mão? Eu vou quebrar um pouco raciocínios aí, depois você segue, mas tem duas observações que eu gosto de fazer. Eu e o Xixi já tivemos discussões sobre gente que trabalhou na Ambev. Tem alguma coisa aí, porque não pode ser. Quem trabalhou na Ambev fazem alguma coisa lá que as pessoas só recomendam Ambev, não tomam. Vão num churrasco que só tem bebida de outra que não é da Ambev, não, eles não bebem. É impressionante. É uma observação que eu deixo. E a outra é sobre esse aplicativo da Nike. Eu não corro nem um décimo, um vigésimo do que o Felipe corre, mas eu uso de vez em quando o aplicativo da Nike. E agora eu tô falando sobre ele, lembrei do assunto recente de podcast de vocês também, sobre os NFT. É NFT ou é NTF? NFT, né? Que daqui a pouco, se já não começou, vai começar, né? A Nike a vender tênis pra tu usar no aplicativo via NFT, só pra tu tirar uma onda no teu aplicativo na hora de postar na internet, um negócio digital. Eu tô ainda chocado com a informação dos 300 quilômetros para cada tênis. Eu tô ralado demais. Cara, só pra tu ver que, cara, isso é um gasto enorme para quem é corredor, né? Um tênis bom mesmo, ele vai estar uns R$500 ou um pouco mais. Esse ano eu já corri 450 quilômetros, é tipo um tênis e meio. Óbvio que eu não troco a cada 300 quilômetros, né? Eu dou uma segurada. Mas, enfim, só para puxar de volta pro negócio de dados, para quem não entendeu ainda, eu acho que essa semana saiu uma notícia muito legal, não tem nada a ver com a nossa pauta principal aqui, mas eu acho que ilustra muito a questão de dados. Mercado de futebol, que a gente estava falando aqui, como é que funciona normalmente quando o jogador vai renovar o contrato, né? Ele pega lá, vai com o agente dele, se é um agente bom, né, um empresário bom, ele consegue uma boa negociação, não sei o quê. Cara, nas últimas semanas ali saiu a notícia do Kevin De Bruyne, que é um dos grandes jogadores do cenário mundial, talvez ele não tenha tanta mídia assim, mas a renovação de contrato dele com o Manchester City foi ele pegar e trazer um monte de dado de quantos passes ele acerta, quantos gols a mais faz quando ele está em campo, quantos pontos ele traz para o time no campeonato, e ele conseguiu um aumento de 30%. É um contrato, se eu não me engano, de 100 milhões de dólares por ano que ele assinou agora. Então, assim, é um negócio bizarro, porque o cara ganhou 30 milhões de dólares só de mostrar os dados dele. Então, esse é o poder dos dados que a gente está começando aí a conhecer. Ô, Felipe, eu não... Só deixa eu fazer a observação, Esquifa, antes disso, porque quando a Xixa me mandou essa informação do De Bruyne aí, eu lembrei tem que comentar, do grande Rafael Moura, He-Man, que uma vez estava sendo contestado e ele veio trazer os dados, acho que anotou num papel, assim, num papel de pão,
e veio dizer, ah, não, mas se for ver aqui a minha minutagem, meus gols, e virou motivo de deboche, coitado. Aí o De Bruyne conseguiu aumento, viu? Como a tua abordagem muda. Exato. E, cara, Sensacional. o He-Man realmente merecia mais, né, mais respeito ali. E no Inter isso realmente não era nada respeitado. Eu lembro muito bem, Dorival Júnior era técnico do Inter. Antes disso, tá? Não foi o técnico do He-Man nesse caso. Mas o Inter estava para contratar uma consultoria de ciência de dados. E daí saiu uma notícia, o Inter vai contratar a empresa não sei da onde para fazer ciência de dados. Aí o presidente chega a dizer assim, cara, a gente vai contratar, a única coisa que falta é o Dorival dizer que ele quer. Então a gente vai falar com ele. Aí os caras vão falar com o Dorival e diz, cara, eu tenho 30 anos de futebol, eu sinto isso aí no pelo. Não precisa gastar dinheiro com isso. Imagina quantos anos o Internacional não perdeu por causa dessa decisão. Quantos anos de eficiência e quantos reais e dólares a gente Mas não o perdeu. Dorival decidiu isso aí é sacanagem, né? Eu vejo pela entonação da voz que tem uma certa, né, algo represado aí, né, Xixa? Com a parte do Felipe em relação ao Dorival, o nosso querido Dorival, deve estar um tempo sem trabalhar, inclusive, né? O mundo, né, não tem muitos milagres, né? Tá aí onde está o Dorival. Mas brincando com essa história de futebol e De Bruyne, que acho que está extremamente em voga, Felipe, pensa de certa forma, né? A gente está aqui muito, muito ácido, vamos dizer assim, né? Pô, seu produto, né? Os conteúdos estão sendo comprados e tal. Mas se a gente olhar pelo outro prisma de oportunidade, cara, o futebol que movimenta bilhões de reais e dólares, ele ainda tem um agente de futebol que negocia, que apresenta o jogador, que manda o vídeo. Olha o tamanho da assimetria que existe, né? E aí, quando um cara que é extremamente, né, relevante no mercado faz um teste, vamos dizer assim, algo novo, o mercado todo se impressiona, e aí pensem que, né, 99% dos agentes de futebol estão extremamente indignados e vão criticar essa ação, né? Então, tem aquela famosa brincadeira, né? Que se que brincar, a história é em relação ao Brasil, mas pode ser a qualquer mercado de inovação, que se a lâmpada tivesse sido inventada no Brasil, teria sido derrubado pelo sindicato dos donos de vela. E acho que é um pouco isso também, né? A gente entender quem gosta e quem não gosta de inovação e por quê. O mercado de futebol ele é um mercado que realmente demora para aceitar algum tipo de mudança, né? Um mercado bem conservador, ele é dominado por pessoas que são avessas a mudança. Mais conservador, né, Felipe? Todos são conservadores, eu acho. Mais conservador. E só para dar um exemplo, né? Não estou falando nem do case, nem do livro, mas o filme Moneyball, ele tem mais de 10 anos. Então, tipo, já tem um filme mostrando como o uso de dados no esporte ele realmente faz diferença. E o futebol em 2021 a gente ainda está debatendo isso. Sim, o Renato recém-saído do meu Grêmio, né? Meu ídolo eterno, ainda faz a ligação, né? Faz a ligação para os jogadores, ou na final da Copa do Brasil, lá na entrega de medalhas, conversando com os jogadores para chamar eles para o Grêmio, para ver como o futebol em alguns aspectos é no feeling, como disse ele. Mas isso aí eu não vou defender, sou gremista, já revelo, mas não vou defender, mas isso é o bico do funil, né? Então hoje tu entrar no mailing da Exame, cair para o time lá do BTG, alguém vai te ligar no final, porque a decisão ainda é emocional. Então aí faz sentido. Me preocupa talvez as contratações serem indicadas pelo cara que cuida do bico do funil, né? E aí não tô falando de máquina de vendas, de outbound, inbound, Sim. mas acho que é esse o grande alerta que tu fez aí, né? Mas esse é um ponto importante, cara. Não é só dados, né? E daí até vou dar aqui o crédito. Quem me mandou a notícia do De Bruyne foi o Thiago Breyer, grande mestre, vai ser um convidado do podcast ainda. E ele fala muito isso também. Sabe Mas, muito. cara, não é só dado, né? Tem dados, tem tecnologia e tem pessoas. Então, assim, tu não vai tirar as pessoas da equação, né? Então, o negócio não é de, olha, joga tudo para a tecnologia. Não, tem a tecnologia, vai fazer um pedaço de trabalho, mas vai ter um humano que vai estar fazendo ali também. Inclusive, tem estudos, e daria para fazer um podcast inteiro sobre isso, mas mostrando que o índice de acerto, quando tu usa só a tecnologia, ele é maior do que quando é só humanos. Mas quando é humano mais tecnologia trabalhando junto, o índice de acerto é maior. Então, se eu não me engano, esse é um estudo que é de identificação de câncer, né, de câncer de pele, se eu não me engano, por alguns médicos. Eles, olha, a inteligência artificial acertava 95% das vezes, os médicos acertavam 90%, e quando era médico com a IA, né, com a inteligência artificial, ia pensar 97%, 98%, 99%. Então, é mais ou menos por aí.
É tecnologia mais pessoas. Mas vamos voltar a nossa pauta aqui para o mercado de conteúdo? Queria trazer alguma coisa que a gente volta. Não. Eu ia falar um pouco como é que funciona o backlog de inteligência artificial. Pensa que algum médico em algum momento botou, né, arquivou todo esse conteúdo e ele gerenciou e ele disse para a inteligência o que era câncer ou não, né? Então, vale a pena ser. Acho que eu gosto muito de reforçar que tecnologia é meio, sempre, né? Então, é tudo de pessoas para pessoas. Mas era esse só anexo que acho que não precisa conectar. Vamos voltar para o conteúdo. Boa. Então, voltando aqui para o nosso conteúdo, tem alguns outros motivos aí dessa compra. O próprio Bezos, quando ele compra, ele fala, não, eu comprei o Washington Post porque é uma instituição muito importante. Então, ele diz ali que ele está querendo proteger a democracia e não sei o quê. Mas, assim, por trás disso também mostra um pouco de jogo de poder, né? Então, é importante hoje, quando tem uma empresa do tamanho da Amazon, que tu tenha tem um poder de influenciar as massas para um lado ou para o outro. E acho que quem faz isso muito bem é a Uber, né? Uber entrou em vários países aí cheia de restrições, cheia de gente lutando contra ela, quase uma máfia aí de taxista contra eles, e os caras entram fazendo trabalho de relações públicas, fazendo trabalho em cima de legislação e fizeram o negócio andar, né? Bacana, Felipe. Tu deu um case bom, né? Eu sempre venho... Eu tô me sentindo aqui o cara atrás da nuvem, né? Sempre para a pauta, né? Mas a gente está falando de cases bons. Acho que o Uber, sempre o livre mercado, ele vai trazer essas possibilidades para o consumidor, né? Eu estava pensando nas experiências que a gente tinha antiga, 10 anos atrás, para pedir uma pizza. Tu pegava o telefone, o cara não te entregou a pizza. O cara podia te xingar do que tu quiser, tu ia desligar a pizza, talvez não ia receber, e por aí vai. Hoje tu tem a voz do NPS ali, das estrelinhas, que simplesmente ele sabe que é muito importante, ele vai te ranquear de alguma forma e por aí. Então, esse é o lado talvez positivo, né? Pelo lado negativo, hoje a gente bota o nosso login em muitas coisas, né? E acho que quem viu, né? Acho que 90% dos nossos ouvintes aí viram o dilema das redes, né? Mas, assim, o poder, ele fica cada vez mais longe do consumidor, eu acho, né? Nesse aspecto, né? Pô, cada vez que tu recebe um push, cada vez que tu recebe uma notificação, cada vez que ele te sugere algum conteúdo, eu sempre tive uma visão um pouco ingênua de, cara, que bom, né? Que bom que o algoritmo me conhece. E o Felipe né? Eu posso falar que é um amigo meu que é um cara que ele é extremamente ao contrário. Ele sempre falou, cara, eu não quero que o algoritmo me conheça. Você me provocava com essa brincadeira de que eu vou lá e curto outras coisas só para deixar esse algoritmo muito louco. E aí a gente, mas que maluquice, eu sempre pensei. E tu começa a ficar um pouco mais expert, ou conhecer um pouco essa inteligência artificial, e tu entende que tem um grande fator ali, né, um grande motor, que é ele te engajar a qualquer custo, e eu acho que o Dilema das Redes é um dos documentários que fala sobre isso, mas tem vários aqui no Privacidade Hackeada, que também fala sobre a eleição de um presidente da maior potência do mundo, começa a dar os alertas, né, pessoal? Pô, para onde eu vou, dou meus dados, não dou meus dados, é legal os caras me conhecerem, não é legal, e aí, para onde vamos? Cara, é muito louco, né? Porque junta isso aí, tá? De o cara ter todos os dados, né? De poder te acessar da forma que quiser, com o nosso episódio anterior da realidade virtual. Imaginem um mundo, tá? É uma distopia aqui que eu tô fazendo, é um episódio de Black Mirror. Mas imagina que todo mundo usa a realidade virtual o tempo todo, realidade aumentada, sei lá o quê. Você tá lá com teus óculos, ou seja lá qual device que vai ser, você andando na rua, e daí do nada aparece, sei lá, o Obama te dizendo, cara, olha só, acho que tu deveria comprar sucrilhos. Mas como assim? O Obama tá falando comigo? Na verdade, é um holograma do Obama falando contigo. Aí, tipo, tá, tu não comprou os sucrilhos. Aí voltou lá pro algoritmo do cara que o Obama não me convence. Daí aparece, sei lá, o Bochecha, para me dizer, olha, compra sucrilhos. Eu não comprei. Aí sai o Bochecha, daqui a pouco aparece minha mãe e vai dizer, olha, compra sucrilhos, porque é bom, é nutricional, não sei o quê. Cara, daqui a pouco eu comprei essa porra. Então, é muito louco o poder que tem do cara saber, porque, né, vai lá, ele vai olhar na minha página do Instagram lá, ele vai ver que eu curto o Obama, que eu curto o Bochecha e que eu curto a minha mãe. E Ou aparece o dos três vai me vender. Satanás. Satanás vai pro inferno se não comprar. Aí, esse aí é efetivo. Mas para algumas pessoas vai ser muito forte, né? Imagina o Satanás dizendo pro cara que né, a gente tem hoje um movimento super forte de evangélico. Imagina aparecer o Satanás na tua frente dizendo, cara, eu vou te levar se tu não comprar sucrilhos.
até onde a gente vai, né? Qual é o limite desse negócio? E a última coisa que eu queria trazer aqui... vai lá, Esquifa. Não, só complementando esse ponto, cara, que óbvio, né? Acho que tu esticou ao máximo aqui, né? E ficou, de certa forma, quase uma analogia quando a gente brincou com o Satanás, né? Mas, cara, quando tu começa a ver pessoas que tu confia a todo momento, e aí talvez, eu acho que tem um trabalho já um pouco avançado na parte de influencer, quando eles brincam com a história de hashtag public post, acho que é legal, né? O consumidor, eu acho que essa linha, ela acaba ficando cada vez mais tênue, porém, o consumidor tem ganhado com esses grandes cases aí, com esses grandes problemas que já tivemos, né, com vazamento de dados de Facebook, com essas compras de dados, por aí vai. Mas acho que, assim, o consumidor, quando ele não sabe o problema é esse, quando ele não sabe que está sendo influenciado, eu acho que tem que gerar um ponto de atenção. Quando a gente elege um presidente, né, e aí brincando com a privacidade hackeada, quando o voto, por exemplo, lá na opção, na brincadeira lá do voto... Vai lá, Débora, desculpa. Não, termina. Quando eu tô assim é para terminar o raciocínio. Posso esperar. Quando a gente tem, por exemplo, um exemplo lá do privacidade hackeada, né, que é o próprio eu citei já, que é o voto é opcional, certo? Eu tenho pesquisas que dizem que estão 0-0. Se eu já entendi o padrão, né, e a gente falou de inteligência artificial, eu já alimentei a minha máquina e eu sei quem vota no presidente A e eu sei quem vota no presidente B. Se eu sei o padrão de quem vota no A e quando ele for votar, eu estimular dizendo que o presidente A já ganhou e ele desestimular o voto dele. E no presidente B, eu mando notícias para eles, caras, estamos a um voto de ganhar. Não deixe de votar. Eu simplesmente decidi uma eleição. Eu decidi uma eleição e eu mudei o presidente de uma superpotência. Aí acho que começa a dar o alerta. Eu não sei se eu quero ser tão bem conhecido assim pelas plataformas, né, Felipe? A gente tem o case brasileiro, né? O Ciro já virou. Lembra dessa? Na última eleição, votem no Ciro, porque o Ciro já virou, o Ciro já tá no segundo turno, votem, não deu certo. Mas, cara, essa questão da gente ser influenciado, ali tu trouxe do cara aí votar ou não, ele fica muito mais forte quando é a gente falou muito de influenciador aqui, né? Quando é alguém que parece mais perto da gente. E daí tá bom, não precisamos ir até o fim da democracia, né? Cara, mas o que eu tenho de amigo que vai jantar no restaurante X porque a blogueira Y foi lá e postou, e daí a namorada do cara quer ir lá, né? Cara, isso acontece o tempo todo. E esse é um exemplo, tipo, muito pontual. Isso acontece o tempo todo com vários outros exemplos, mas e a gente conhece, já vivenciamos. Menção honrosa a Flávia Kalina, o youtuber Flávia Kalina, que a minha noiva Camilinha é apaixonada por ela. O que ela fizer, ela tá fazendo igual. A marca que ela recomendar é 100%, é fenômeno. Eu gosto bastante dela também acompanho, mas é muito realmente essa relação é muito legal, né? Essa pessoa que tu gosta, que tu admira, tá ali usando, vou usar também. Eu, assim, pegando todo esse papo do Esquifa aqui que ele falou e jogando por cima do meu corpo, eu normalmente quando eu vou fazer alguma compra de alguma coisa, que eu sou meio mão de vaca, eu faço uma pesquisa no Google, assim, bem pesquisada, aquela que tu joga no Google, abre uns 6, 7 links, futrica, olha vídeo no YouTube, faz um monte de coisa, fecha tudo e não compra nada. E daí espera a mágica acontecer, porque daí tu vai ser atingido por um meteoro na tua cabeça com publicidade. Começa remarketing, famoso. Tudo que é buraco, e alguma hora, em algum desses lugares, tu vai ser indicado naquela do primeira compra, para ganhar tanto, alguma coisa assim. Então... Não desista da compra, né, Xixa? O meu esquema é 20%. Tentar comprar tudo, desistir e esperar vir um tijolaço na cabeça. O único problema é que tu começa, depois que tu compra, eu gostaria que até estão nos ouvindo aí, o Zuckerberg, o pessoal está nos ouvindo aí, que pudesse entender que depois que eu comprei o bagulho, parasse de fazer a porra da propaganda, porque eu continuo recebendo durante um mês. E daí, depois, o pior de tudo é que tu compra o negócio, tu paga barato, só que daí tu continua recebendo promoção, aí tu vê que tu podia ter pago mais barato. E daí tu fica puto, porque tu começa a receber propaganda de coisa mais barata do que tu pagou. Então tu fica de cara. Aí tu quer pagar aquilo, tu não quero mais saber que ficou barato essa porra, porque eu já gastei meu dinheiro. Sobre isso aí, deixa eu puxar só duas coisas. Acho que uma eu ia falar é justamente o que o Esquifa falou. Não precisa fechar tudo e esperar vir, né? Quando tu vai fechar a janela, como a gente tem as ferramentas de automação lá agora, já diz, não vai embora! Tem 20% de desconto, então já te pega na hora. Mas aparece o Mauri Júnior. Para. Famoso carrinho abandonado. Não, é o João Kleber. Falei errado. Não aparece só o que a gente está pesquisando, né? Aparece o que as pessoas ao nosso redor estão pesquisando.
Então, até esse dia eu tava brincando aqui com a Ornella, ela tava pesquisando o jogo de xadrez, então aqueles de decoração e tal, acho que queria de decoração, e começou a aparecer para mim. E daí daí começou a aparecer no meu Instagram o tempo inteiro, jogo de xadrez, Mercado Livre. Eu disse, cara, por que tá aparecendo isso para mim? Faz tempo já que eu não tô vendo mais o Gambito da Rainha, né? Aí, esses dias eu tava com ela do lado e eu vi que ela tava no celular pesquisando jogo de xadrez. Eu disse, entendi como é que veio parar aqui. Então, as pessoas perto da gente, elas também influenciam. Mas queria retomar, só para a gente levar para a última parte da pauta aqui, esse negócio dos influenciadores. Que talvez seja um outro motivo que faz a Magalu comprar, né, o Jovem Nerd, ou sei lá, é que eles fazem justamente isso, né? Eles te indicam, ou talvez melhor ainda, a Centauro que comprou Desimpedidos. Cara, eles indicam coisa para tu comprar, né? Eles te influenciam a comprar as coisas. Então, eles conseguem te levar para ali. Eles usam as camisetas dos times que vende na Centauro. Exato. E daí o que eu queria fazer era o outro lado. Então, voltar a virar de novo mais uma vez aí o nosso, né? O nosso tabuleiro. A gente olhar daí pelo lado do Desimpedidos. Pensa que, tipo, a gente falou ali, não dá pra gente fazer a nossa própria plataforma como empresa. Dá, mas pensa o cara que faz isso, tem como tu fazer intencionalmente uma plataforma para lá na frente tu vender isso para alguém? Ou Felipe, eu acho que assim, né? talvez na jornada aí, tu foi no segundo passo. Eu viria desse mesmo lado do tabuleiro que tu provocou, que é a gente tá aqui, né, várias provocações para um lado pro outro lado do tabuleiro. Agora brincando, cara, por um lado não é bom que todo mundo consiga gerar o seu conteúdo e tenha esse estímulo ou esse incentivo, né? A gente provocou aqui dizer, pô, era bom, eu pagava porque eu recebi o jornal e o jornal era confiável. Mas se o dono do jornal quiser me influenciar e eu não souber, onde é que eu ia gerar isso? Onde é que eu ia acessar o conteúdo? Será que não é legal que tenha várias Magalus comprando e incentivando canais, né? E isso estimula, né, ser completamente pulverizado e capilarizado, vários caras legais gerando conteúdos, Desimpedidos e por aí vai. Concordo. Esses caras, simplesmente agora eles têm voz. O digital permitiu isso. E, cara, talvez esse cara não consiga vencer sozinho, né? Ele não vai se monetizar sozinho e conseguir distribuir. E aí esse cara começa a se destacar, ainda de forma pequena, e aí eu tenho várias companhias querendo comprar ele e estimular. E aí, Felipe, na tua provocação, pô, eu já gero o canal querendo vender, eu brinco, né, cara? Todo startupeiro quer vender seu negócio. Eu já conheci muitas startups, né, pelo meu trabalho, já tive oportunidade de Vale do Silício, os caras querem me matar se ouvem isso, porque, né, obviamente, a maior âncora, a maior janela, a maior bandeira é o propósito, todo startupeiro quer vender o seu negócio. Não quer dizer que ele quer palavra, não sei se eu posso usar aqui, prostituir, não é isso. Mas ele quer caras que ajudem ele, né, a ser embaixadores tão fortes quanto eles, né, querem dar mais combustível para ele acelerar nessa estrada. Então aí, Felipe, eu acho que sim, cara, todo mundo gera o canal para vender alguma coisa. Se é para vender uma ideia, vai entrar algum investidor para botar algum produto nessa brincadeira. Mas assim, acho que é muita ingenuidade a gente pensar, pô, estamos gerando conteúdo, mas não. Que é o que a gente ouve em todas as vendas, né? Eu nunca ouvi alguém falar assim, ó, pessoal, a gente comprou esse canal de conteúdo, mas se preparem, vamos demolir. Aqui a gente vai explodir esse canal, reconstruir do nosso jeito. Se alguém tiver a notícia, pode mandar aqui para o Instagram do Ministério Cast, a gente ouve e aborda e cita, inclusive, a fonte. Mas provoco que acho que não vai ser fácil de achar, porque é sempre essa mesma balela. E realmente, né, a gente fica pensando, que bom que os caras podem gerar um conteúdo, que bom que eles querem vender, mas, pô, seja justo. Acho que, né, tentando ir para uma linha meio termo, se existe meio termo, e não em cima do muro, né, Felipe? Só uma coisa, Nick, antes de falar. Mas é questão de tempo até acontecer, tá? Esquiva, que alguém vai detonar. Que é o que o Facebook faz no negócio dele. Chega lá pro Snapchat, vai comprar para acabar com o Snapchat e botar para dentro. Não vou vender. Não vai vender, então bora, vou fazer o meu aqui. Entendeu? Então, o Facebook ele já faz isso no negócio dele. Cara, vamos fazer a gente vai falar... Cara, a gente só vai falar mal do Facebook a partir de agora aqui. Vamos ver se o Zuki não aparece aí para nos comprar e nos calar. Sim. Hein? É uma... Realmente, não tinha lembrado dessa do Facebook engolindo o Snapchat. Mas eu achei muito legal a intervenção do Esquifa aí sobre isso de até ser um certo incentivo, né? Quem tá começando, eu tava agora, enquanto ele falava, tava pensando na diferença. Ele fez essa relação com todo startupeiro, quer vender, e os produtores de conteúdo, digamos assim, espontâneos.
A maioria dos canais de YouTube que eu acompanho, até influencers de Instagram, enfim, se tu for pegar, realmente, provavelmente a maioria deles, e for perguntar ali, olhar a história, como é que eles começaram, olha, 90% deve ser, eu não fiz pra ganhar dinheiro, eu fiz porque eu gostava mesmo. E realmente, se for pensar, faz sentido que as pessoas produzam um conteúdo muito bom porque elas gostam daquilo. Eu tava vendo ali um canal que a gente acompanha, eu e minha noiva acompanhamos o canal dos hamburgueros lá, eu não lembro o nome deles, mas enfim, eles começaram porque eles gostavam de hambúrguer, começaram a filmar eles comendo vários tipos de hambúrgueres. Hoje eles têm um canal sobre tudo que é comida, fazem ovo de Páscoa, enfim, e é porque eles gostavam mesmo. Hoje eles estão grande, então o canal deles é enorme e realmente ter esse incentivo de, olha, eu vou fazer o que eu gosto, vou produzir um monte de conteúdo do que eu gosto e quem sabe lá no futuro alguém me compra. Realmente pode ter esse lado positivo, né? E pode vencer essa bandeira. Felipe, só complementando, Snapchat está próximo da máxima histórica, $61 em Nova York. Então, é aquela coisa, né? Às vezes a gente tem muito a ótica de que o mercado é dominado pelo Facebook, é dominado, né, pelo Twitter, o mercado é gigantesco, né? Então, só estimulando, porque acho que parece que a gente está jogando um pouco areia, né? Na vida do empreendedor que está começando, cara, vai ser comprado, vai ser usado. Cara, tem mercado para todo mundo, acho que é um pouco disso. Mas o que eu ia dizer aqui é como dizia o Jô Soares, né? Se seu único objetivo na vida é ficar rico, você nunca alcançará. Ou John Rockefeller, não me lembro qual que. Se a gente voltar lá nisso. John Rockefeller, porque e aí eu vou emendar já o aprendizado de startup, cara, errar aprendendo, né? Eu já errei essa e já te corrijo, inclusive, meu mentor. Pivotou. Rockefeller, exatamente, aprendi. Essa aí tá aprendida, vou lembrar por muito tempo essa aí. Mas é isso mesmo. Não, mas eu ia trazer dentro dessa questão de desenvolver um canal e depois monetizar em cima, a gente tem, e acho que tu fala bastante, Luciano, do cara lá do Além da Facul. Cara, ele fez um case que era só o tempo inteiro conteúdo, linha editorial completamente independente e, assim, zero pensando em ganhar qualquer dinheiro. E daí depois ele fez uma ação que era, olha, não sei, que depois que eu fizer que eu tiver X mil seguidores, eu vou mostrar a cara, e a partir disso ele começou, daí sim, a vender curso e tudo mais. Ele primeiro criou a audiência dele, né? Criou o canal todo, e depois ele começou a ganhar dinheiro, né? Então, acho que tem um pouco disso também. Eu gosto muito desse case, cara. O Álvaro, né, o CEO do negócio, Além da Facul, ele é ele é sócio da Tarpon Investimentos, cara, um cara que realmente forrou, mas um cara com conhecimento, muito conteúdo. E esse cara começou a gerar muito conteúdo nas redes sociais de forma anônima. E antes a brincadeira era além da GV, né? E aí acho que o Felipe comentou e provocou, vou meter o pau no Facebook. Ele metia o pau na GV. O que tu não aprende na GV? Cara, uma das verdades mais referenciadas aí no Brasil, não foram mais a famosa. E ele brincou com isso, o cara foi ganhando seguidores. Cara, e ele era uma pessoa. E ele fala, realmente, ele começou com uma pessoa, gerando conteúdo no Instagram completamente tosco. Até hoje o logo dele é tosco. Gosto muito aí. Se o time da Lei da Facul tá me ouvindo, apoia a causa, mas o Instagram é tosco, o conteúdo é tosco. O conteúdo, desculpa, o logo é tosco. E isso fez os caras ganhar. E aí ele provocou o seguinte, cara, que é um negócio meio enlouquecedor. Tamanho da GV. Ele falou o seguinte, pessoal, eu vou revelar quem eu sou, esse time aqui, esse time gigantesco de quando eu passar o número de seguidores da GV. O cara passou o número de seguidores da GV. E aí você começa a entender, né, o poder está nas bordas, né, que tem várias e várias teorias, livros e por aí vai. Mas assim, acho que daí começa a ver, cara, se tu gera um conteúdo bom, né, se tu tem consistência, né, se isso faz sentido para as pessoas, cara, foda-se. Eu não sei se eu posso usar esse termo, desculpa, pessoal. Mas já era, se a GV é a GV. Não tô nem aí. Legal, GV. Dá a tua aula. Eu sou Além da Facul. E eu vou gerar conteúdo para esse nicho aqui. Eu vou falar do problema desse cara. Então, assim, essa é a magia, né? E acho que a gente está contrapondo, não contrapondo, mas acho que a gente está enriquecendo a discussão, né? Cara, o fato de ser vendido ou não, ele, no caso, o Felipe, ele gerou a faculdade, ele gerou o business dele, né? No final das contas, ele gerou um business, que é uma universidade, que é um Instagram separado, inclusive, Link Business School. Ele se provoca a ser um novo tipo de educação e por aí vai. Mas é um pouco disso, o cara ficou gerando conteúdo muito, muito simples, no sentido de layout e tal, umas informações bem relevantes. Então, assim, quantas pessoas não poderiam ter feito isso, né? Cara, tem muita informação, muito acesso. Cara, quantas mentorias o cara não dá para uma pessoa e poderia jogar na internet e distribuir para as quase 8 bilhões de pessoas do planeta? É de graça, gente. Eu acho que fica essa pulga atrás da orelha, né?
Posso encerrar ou vocês querem trazer mais alguma coisa? Acho que Não, depois do tá. fica com essa pulga atrás da orelha, eu posso entrar e dizer Eu acho com essa. que tá na hora de acabar já, até por causa do tempo, senão vai ficar muito grande e eu vou ficar passando trabalho depois. Então tá. E Eu com ia essa. comentar, eu ia comentar só sobre que eu abri aqui sem querer o Zap, né? Sem querer pra ver se tinha mandado alguma coisa. E o Digo tá perguntando no grupo lá que a gente tá, se alguém já sabia que ele tentou anunciar com a Gina Indelicada e com aquele perrengue chique. E eles cobram 25 mil ou 15 mil por anúncio. Mas nem precisa encaixar isso, porque a gente já passou sobre isso, mas é conteúdo que os caras passam fazendo zoeira no Instagram o tempo inteiro e dá muita grana. É, então, tipo, daí pro. Ainda fora, né? Eu já encerro. Mas, tipo, pro Digo que queria vender sushi, 15 pau não dá, né? Não tem como. Complica. E com essa, chegamos ao fim de mais um Ministério Cast. Não. E com essa, chegamos ao fim da pauta dessa semana. E ao grande momento que é a dica da semana. Aí, né? Rola a nossa trilha. E eu já chamo direto o Xixa, né? Xixa, qual é a dica que tu vai trazer para os nossos ouvintes essa semana? A minha dica da semana, eu assim recebi uma luz enquanto nós gravávamos esse episódio, que o meu querido amigo Felipe falou que um tênis tem em média 300 quilômetros, né? E meu querido amigo Esquifa deu ali um pulo, sentiu uma dor no coração. Aí eu falo, ó, quem tiver com seus 500 quilômetros, 300 quilômetros já quase terminados, vem falar comigo aqui que na CAT a gente vende uns tênisinhos de corrida também, né? Vamos aí criar aqui um marketing de conteúdo, né? Estamos aqui criando um conteúdo de corrida. Um walk the Então, talk. quem quiser um descontinho aí, quem quiser comprar um tênis de corrida, vem falar comigo no privado que eu consigo descontinho extra, já organizo tudo. Se for aqui no Hamburgo, inclusive, te entrego o tênis. Então, vem falar comigo que eu dou um descontinho especial. Na CAT Calçados, no caso. Já comprei alguns na CAT Calçados e recebo em casa. Tenho esse privilégio também com desconto. Muito bom. Eu vou dar a dica aqui, então. Seguindo aqui, meu amigo Xixa, walk the talk total, né? O que a gente fala, a gente faz. E não à toa, eu brinquei com a história de gerar conteúdo. E dica da semana, sigam o canal business.intel de inteligência no Instagram. É um canal que foi exatamente isso, né? Óbvio que é uma brincadeira, assim, né? Começou faz pouco, mas é muito consistente, porque a minha dor era, cara, eu fico seguindo uma série de páginas, ou elas querem me vender alguma coisa, no Business Intel eu não quero vender nada, e a gente, colegas que estão ali de outros lugares do mundo estão nos ajudando, ele acaba dizendo o seguinte, cara, tu quer ver uma análise em uma página, um one page de alguma análise, é difícil seguir, né, ter acesso a isso no Instagram, LinkedIn, sempre alguma notícia e tal. Por quê, gente? Porque tu tem que gerar tráfego, né? Então quanto mais posts, melhor. O Xixa aí que faz uma série de ads ali no business dele, né? O Fernando também sabe como funciona e basicamente ali o Instagram é um pouco disso, né? Algumas análises de mercado, né? Um pouco do que a gente falou aqui, mas a dica e pelo amor de Deus, né? Podem lá criticar ao máximo, tentar explodir o negócio. A gente é extremamente aberto para pensar em novas pautas e por aí vai, mas a gente tenta seguir o que está acontecendo no mundo e um conteúdo realmente relevante e bem curado. Acho que é por aí. A minha dica vai ser engatada agora, mas eu queria só dar os parabéns aí. Não sabia que tu era das cabeças por trás do Business Intel, Esquifa. Porque, cara, eu já recebi alguns posts do Felipe, acho que foi, em algum momento, no Ministério Cast, talvez, sobre... E, cara, realmente é muito massa o Instagram de vocês, é muito, assim, visual, né? Informação muito boa e tudo com gráficos, é muito massa mesmo. Recomendo, aproveito e reforço. E já que estamos nessa levada de marketing de conteúdo e produção de conteúdo, né, do nada, assim, de amor, eu vou ter que recomendar, já recomendei outras vezes, mas é o meu próprio podcast, junto eu e o Indruz e a Renata, somos três que estamos encabeçando o RomaCast, que basicamente é uma conversa entre formados em direito, advogados, enfim, assuntos que envolvam direito, atualidades, e a gente fez porque a gente entendia que a gente estava sempre conversando sobre assuntos assim e tendo conversas boas e bem interessantes, só que isso não ia para lugar nenhum, ficava no nosso grupo no WhatsApp ali, abandonado, numa busca só entre nós, e a gente começou a, quer saber, vamos começar a divulgar esses assuntos que a gente tem,
E aí estamos já quase no episódio 20 já do podcast e tá tendo um retorno bem legal. Então, gerando esse conteúdo que já existiria e era só nosso, a gente começou a colocar em voz, começou a conversar e já estamos aí. Quem quiser comprar o Ministério Cast, depois olha aí o RomaCast. 7 dígitos estamos vendendo. Dica da semana repleta de jabás e publicidades aqui para fazer jus ao nosso episódio. Eu vou dar uma dica diferente. Eu vou falar sobre segurança de dados. E vou dizer, tomem cuidado com os dados de vocês. Sim, a gente sabe que no Brasil a gente já teve 2 mega vazamento de dados, então não adianta muito, né? Todo mundo já tenta o CPF se quiser, só comprar. Antes era um CDzinho no centro, agora entra no Mercado Livre ou na Deep Web se quiser uma coisa um pouco mais profunda. Mas essa semana eu recebi uma ligação, supostamente, do Ministério da Saúde para angariar informações sobre a Covid-19. E dava para ver, assim, no primeiro momento, que era um pessoal meio despreparado fazendo essa pesquisa. Mas não era 100%, assim. E no final o cara me disse, olha só, essa ligação ela gera um número de protocolo. Tu vai receber aí no SMS, eu preciso que tu me fale para eu poder registrar essa ligação. E daí quando eu fui olhar no meu SMS, era o código do WhatsApp para entrar no meu WhatsApp Web. Então, assim, eu disse, cara, chegou uma mensagem aqui, mas é do WhatsApp. Ele disse, não, é do WhatsApp mesmo, porque eu não sei se é SMS ou WhatsApp, como não tinha teu número. Cara, mas esse número aqui é para eu te passar, ele disse, esse mesmo. 3 números, tracinho, 3 números. Eu disse, cara, falar em número, esse tem um número aqui de telefone, se eu passar ele para a polícia, ele vai me dizer que é do Ministério da Saúde? E daí o rapaz começou a falar algumas palavras de baixo calão para mim e desligou. Então, assim, tomem cuidado, porque se eu tivesse passado esses números, muito provavelmente vocês iam receber mensagem pedindo dinheiro. Então, se eu pedir dinheiro no WhatsApp, podem mandar, porque eu não deixo que me roubem o WhatsApp Web. Se eu pedir dinheiro, é o que eu preciso mesmo. Intervenção boa. Exato. Mas eu acho que isso, para nós, até talvez, né, nossa faixa de idade e tal, pareça ser até algo meio óbvio, assim, claro que isso aí é golpe e tal, mas é impressionante como isso é muito exceção, né? A maioria das pessoas não entende isso e acaba é muito fácil, né? Roubar esses dados, é muito fácil invadir. Clica nesse link aqui, é realmente cada vez mais difícil. Então, quanto mais a gente puder falar, e aí agora pegando assim, no nosso almoço de família, coloca a verificação por 2 etapas, pros tio, pra tia, pro pai, sabe? Ajudar esse agente que não é tão fácil pra eles, né? Como é pra nós. Dá pra engatar ali, Xixa, na outra hora. Desculpa aí o corte, mas Felipe, então já te adianto, cara, que se eu recusar, também alguém roubou meus dados, cara, que eu sempre empresto, uma desculpa se chegar alguma máquina ali que recusou, cara. Então, já lamento muito, cara, mas infelizmente os caras pegam o meu WhatsApp para recusar empréstimo. Eu fico muito chateado com isso, mas não vou poder te ajudar. Valeu, Felipe. Encerramos, então, depois desse testemunho do Luciano, de que não vai me emprestar dinheiro, encerramos o Ministério Cast dessa semana. Muito obrigado por quem ouviu até aqui. Não esqueçam, né, de deixar os seus likes aí na rede social, salvar os nossos posts, compartilhar, dar feedback e tudo mais. Muito obrigado e os guri. Valeu, pessoal. Dali, show demais. Eu não vou parar de gravar ainda. Feito, isso. Muito obrigado, galera. Valeu, Foi um conteúdo legal aí hoje, hein? O que tu acha, Damião? Como é que vai ser o nome? Quem vai comprar no Ministério Cast? Está pronto. Tá, beleza. Tá pronto. Pô, eu achei muito bom. Copywriting, né? Copywriting, gostei, né? Quem está comprando? Quem comprou o Ministério Cast? Ou quem irá comprar? Quem comprou é baixo demais, gosto muito. Baixo demais. Quem comprou é muito clickbait. Gosto. Não, é esse o nome. Eu fico revoltado até que tem gente que não capta, mas é engraçado essa discussão. Gente que não capta os clickbait. Por exemplo, eu mandei um episódio antigo, a gente foi gravar sobre racismo do RomaCast.